Olá, quinto ano. Hoje é a aula de ciências. Nós vamos fazer livro e folhinha, tá? No livro serão as páginas 62 a 65, mas antes da gente começar a matéria, nós vamos fazer a correção das páginas 60 e 61 da aula passada. Então, eu vou voltar aqui para a gente estar podendo corrigir juntos. E vamos lá para o número 1. Observe a conversa entre a avó e sua neta e responda. Então a avó está falando: Marina, você demora tanto para comer que sua comida acaba esfriando. Por que a comida da menina esfria? Explique com base no que você aprendeu sobre calor. Então vamos lá, pessoal. A comida esfria porque ela tem a temperatura maior que a do ar que a envolve. Então, o que acaba acontecendo? A passagem do calor da comida para o ar até que a comida atinja a temperatura do ar. Tá? Então vocês colocaram isso aí, não precisa estar exatamente com essas palavras, tá? Mas relacionado a isso. Tudo bem? Na outra página, nós temos aqui número 2, observe as 4 imagens desta página e responda. Letra A. Quais recursos naturais são usados para produzir energia térmica? Então, aqui nós estamos falando de recursos naturais. Então, nós podemos falar da luz solar, tá? Que serve, né, do aquecimento solar. Então, a luz solar. O fogão a lenha, ele usa o quê? Qual recurso natural? A madeira. A produção do aço, ele usa o carvão mineral. E a usina termoelétrica, ela usa carvão, ela usa gás natural ou então petróleo. Letra B. Em sua opinião, em qual dos casos há menor impacto para o ambiente? Bom, como eu havia dito, né, expliquei na aula passada, menor impacto para o meio ambiente é o que menos vai poluir. Então, aqui nesse caso, vai ser o uso da energia solar, tá? Que ele é o que causa o menor impacto para o ambiente, porque ele usa um recurso renovável e não emite substâncias poluentes, ok? Na folhinha, deixa eu ver aqui a folhinha 7, que eu coloquei para vocês um pequeno texto sobre calor, número 1, de acordo com o texto, que é calor. Então, tá aqui, que calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura. De que outra maneira podemos chamar o calor? O calor também é chamado de energia térmica. Cite algumas fontes naturais de calor. Tá aqui, ó, fontes naturais de calor. Vocês poderiam ter colocado o sol, raio, corpo humano, centro da Terra. Se vocês quisessem colocar outros, também poderiam, tá bom? Depois, na número 4, cite algumas fontes artificiais de calor. Tá aqui no texto. O forno, secador de cabelo, ferro elétrico, a lâmpada acesa. Número 5. O que o calor causa nos corpos? Nesse caso, quando fala nos corpos, não só no nosso, tá? Mas em qualquer outro corpo, qualquer outro objeto. Então, ele vai variar a temperatura, ele pode mudar de estado físico, ele pode dilatar, também está no texto. E o número 6, qual é a função do termômetro? Bom, a função do termômetro é medir a temperatura, tá? Façam a correção. E agora nós vamos para o livro, página 62. Na página 62, capítulo 3, nós vamos começar a falar sobre eletricidade. Então, vamos lá. Toda a matéria é formada por partículas minúsculas, tão pequenas que sequer é possível enxergá-las com o microscópio. Essas partículas têm carga elétrica, que podem ser positiva ou negativa. Na maioria das vezes, as quantidades de cargas positivas e negativas em um corpo são iguais. Nessa situação, é difícil perceber a eletricidade dos materiais. A eletricidade fica evidente apenas quando há diferença entre a quantidade de cargas positivas e negativas de um corpo. Foi usando esse princípio que o ser humano desenvolveu maneiras de gerar energia elétrica. Por quê? Algum tempo atrás, não existia energia elétrica, não existia a geladeira, por exemplo, as pessoas não tinham a lâmpada em casa, né? Eles usavam lampiões, velas,
até mesmo fogueira para poder iluminar a noite. Então, a energia elétrica ela foi desenvolvida pelo ser humano. Alguns materiais podem ser eletrizados por atrito. O que isso quer dizer? Eles sendo esfregados contra um tecido ou contra os cabelos, por exemplo. Quando um objeto está eletrizado, ele pode atrair objetos neutros, isto é, não eletrizados. Quando a gente fala dos objetos neutros, a gente está falando que não há carga positiva nem negativa. Então, olha aqui esse balão, ó. As cargas elétricas presentes em um corpo são representadas pelos símbolos. Esse aqui, ó, do mais, quer dizer o positivo, e esse aqui quer dizer o negativo, tá? Então, uma carga elétrica, ela pode ser dividida dessa forma, tá? Ela pode ser positiva ou negativa. Aqui tá falando pra gente, ó, eletrização por atrito. Ao esfregar o balão de festa no cabelo, ele fica eletrizado. Ao aproximá-lo de um balão neutro, o balão é atraído. Em certas situações, em dias secos com vento, ou quando nos esfregamos em lã, por exemplo, nosso corpo pode ficar eletrizado. Quando isso ocorre, podemos tomar um leve choque ao encostar em corpos de metal. Isso acontece porque as cargas negativas passam rapidamente de um corpo para outro. Então, pessoal, se a gente esfrega, né, a nossa mão, por exemplo, ou então até o nosso pé, tá? Numa lã, num tapete, o que isso pode acontecer, tá? A gente pode levar claro que não é um choque, né, muito grande, é um pequeno choque, tá? Por que isso vai acontecer? Porque as cargas negativas, elas vão passar rapidamente daquele material para o nosso corpo, tá? Por exemplo, um pente, quando ele é ficcionado na cabeça, se a gente pegar o pente e esfregar ele na cabeça, depois disso o pente ele vai passar a atrair os fios do cabelo. Mas por que isso vai ocorrer? Por que isso ocorre? Porque os fios, eles não conduzem eletricidade, mas eles vão aparentar ter eletricidade quando estão secos. Então, nesse caso, há uma transferência da carga elétrica do cabelo para o pente, tá? Então, isso também pode acontecer não só quando a gente esfrega o pé num tapete ou numa roupa de lã. E essa acumulação da carga positiva nos cabelos vai fazer com que todos os nossos cabelos, né, na nossa cabeça ali, vai estar com cargas iguais, então vai ter uma repulsão e isso vai fazer com que a gente possa levar um pequeno choque. É possível observar a eletrização de um corpo quando tomamos um leve choque ao encostar na maçaneta de um carro. Não só na maçaneta de um carro, como a maçaneta de uma porta, tá? Então, agora nós vamos para a página 63, que nós vamos falar do circuito elétrico. Vamos lá. Quando ligamos os aparelhos elétricos a uma tomada conectada à rede elétrica ou a uma pilha, permitimos que cargas elétricas se movimentem através dos fios. Esse movimento de cargas forma uma corrente elétrica que faz com que esses aparelhos funcionem. Então, lá dentro do fio está ocorrendo, pessoal, um movimento que a gente não consegue enxergar, né? A gente não deve nem enxergar isso, porque ele tem que estar encapado. Então, vai acontecer o movimento de cargas que vai formar a corrente elétrica. Para que haja corrente elétrica, todos os componentes devem estar conectados sem interrupções, formando um circuito elétrico, que é formado por, primeiro, gerador de energia, transforma outras formas de energia elétrica e induz o movimento das cargas elétricas. Nós temos o fio condutor, que meio por onde as cargas elétricas se movimentam, e nós temos o aparelho, que usa energia elétrica em seu funcionamento, por exemplo, lâmpadas e eletrodomésticos. Então, olha só, vamos parar para pensar. Vamos parar para analisar o seguinte. Vamos dar uma olhada ao nosso redor. Tá vendo na casa de vocês? Tudo que você vê, e até aquilo que a gente não consegue enxergar, até o ar,
ele é composto por átomos, tá? Nós, seres humanos, nós também não escapamos disso não. Nós somos um amontoado de átomos. E nós podemos dizer que os átomos, eles são formados por 3 partículas com carga elétrica diferentes. Nós temos os prótons. Os prótons, eles possuem carga positivas. Os elétrons com a carga negativa e nós temos o nêutron que não possui nenhuma carga, tá? Então, nós, quando estamos falando dessa matéria, nós estamos dando uma leve introduzida numa matéria que vocês vão ver no 9º ano, que é física, tá? Então, aqui é para a gente ter uma ideia, uma noção de como funciona a eletricidade. Então, vamos continuar aqui. A corrente elétrica só percorre um circuito se estiver todo conectado. Nesse caso, diz-se que o circuito está fechado. Então, vamos lá. Quando o circuito estiver totalmente conectado, nós falamos que o circuito está fechado. Se há uma interrupção em algum ponto do circuito, as cargas elétricas não conseguem se movimentar pelos fios e não há fornecimento de energia para que o aparelho funcione. Nesse caso, disse que o circuito está aberto. Então, quando está tudo certo, está tudo conectado, o circuito está fechado. E quando tem algum problema, tá? Tem algum ponto em que a carga elétrica não vai conseguir se movimentar pelos fios, nós dizemos que o circuito está aberto. Esse é o princípio do funcionamento do interruptor. E ele que nos permite ligar e desligar um aparelho ao fechar e abrir o circuito. Então, nós temos aqui, ó, o circuito elétrico fechado, ou seja, nós vamos conseguir acender a lâmpada, tá? Nós temos aqui a pilha, que está conectado aqui ao metal, ó, fio condutor, está gerando energia, pilha, tá? E está passando para a lâmpada. Aqui, preste atenção, a lâmpada está apagada, porque nós temos aqui o fio condutor, só que o interruptor, ele está aberto. Ele não está, olha aqui, ó, não está conseguindo passar a energia elétrica para a lâmpada. Então, continuando aqui no número 1, primeiro exercício que vocês vão fazer, tá? Essa aqui é a página 64. Eu vou explicar para vocês poderem estar fazendo o exercício. Observe a tirinha e responda as questões. Luciana, vem almoçar. Bom, a Luciana estava ali dançando, né? Aqui nessa primeira imagem. Ela está ali dançando. Logo, quando ela está dançando, ela está esfregando o pé ali, né? Sem mesmo perceber, num tapete. Quando ela vai almoçar, que ela coloca a mão lá para abrir a porta na maçaneta, ela levou um choque. Por que a Luciana tomou um choque ao encostar na maçaneta? Tá? Vamos pensar que a tia falou sobre o que a tia falou já. Na letra B, você já viveu uma situação semelhante? Se você já viveu, coloque aqui e descreva ela. Número 2, desenhe os fios condutores de modo a formar um circuito elétrico aberto e um circuito elétrico fechado. Então, aqui, o circuito elétrico, ele vai estar como? Olha, o relógio está funcionando, tá? E aqui, o circuito vai estar de que forma? Então, vamos lá, desenhe os fios condutores. Então, vocês têm que ligar a pilha, a qual forma, tá? Nesse aqui que tá, como é que não tá. Então, vocês têm que pensar como que faz para o circuito ficar aberto e como que faz para o circuito estar fechado. O que vai acontecer? Nesta atividade, há várias formas de ligar os fios de modo a obter a resposta correta. Quantas soluções você consegue encontrar? Número 3. Esse aqui, né, ainda é a página 64. Observe a figura ao lado e responda as questões. Letra A. Está havendo passagem de corrente elétrica através do fio da televisão? A TV está ligada. Então, sim ou não e por quê? Nessa situação, existe um circuito elétrico. Ele está aberto ou fechado? Explique. Tá? Então, vocês vão colocar se ele está aberto ou fechado e vão explicar. Na próxima página, página 65, consumo responsável de energia elétrica. Veja a seguir algumas sugestões
de formas responsáveis de consumir energia elétrica nas atividades do dia a dia. Então vocês vão ler aqui, ó, que são algumas sugestões. Eu vou falar algumas. Ó, os computadores. Programe o monitor para desligar quando não estiver sendo usado, né? Porque senão você vai estar acabando gastando energia elétrica à toa. O chuveiro elétrico, ele é responsável por cerca de 30% dos gastos com energia elétrica. Evite banhos longos e muito quentes e feche a torneira ao se ensaboar. Então aqui vocês vão encontrar algumas dicas, tá? Até mesmo para vocês terem um consumo menor de energia elétrica, ou seja, a conta vem mais, né, mais baixa. Bom, agora eu coloquei na folhinha circuito elétrico. O caminho percorrido pela corrente elétrica recebe o nome de circuito elétrico, como nós já vimos no livro. Para fazer a eletricidade sair de uma pilha, você precisa dar-lhe um caminho, como um fio, para que ela possa se mover. A eletricidade só pode se movimentar numa direção. Assim, você precisa amarrar um fio de uma ponta da pilha até a outra ponta. Esse laço de fio é chamado de circuito. Enquanto o circuito estiver fechado, a eletricidade ocorre normalmente. Caso haja um espaço no circuito, a eletricidade não ocorre. É como um trem nos trilhos. Se existir algum espaço entre os trilhos, o trem não completará o seu circuito. Então, vocês podem fazer, se vocês quiserem, não é obrigatório, tá bom? Vocês podem fazer essa experiência aqui, tá? Ela é bem fácil, ó, é uma pilha, uma lâmpada e pedaços de fios de cobre. Instruções: prenda o fio em um dos lados da pilha, onde você vai ver o sinal, ó, polo positivo, e outro fio no outro lado da pilha, onde é o sinal, ó, polo negativo. Esses fios devem estar presos na base metálica da lâmpada, que tem uma base metálica. O que aconteceu? Aqui vocês podem responder mesmo sem fazer a experiência, tá? É só para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa experiência, ele é bem legal e vocês vão ver o que vai acontecer. Mas, mesmo sem fazer, vocês já sabem o que vai acontecer com base no que nós estudamos no livro. Combinado? Então, vocês podem fazer o livro, vão fazer essa resposta também no caderno de ciências e na próxima aula nós vamos corrigir. Mas, se vocês tiverem dúvidas em relação a qualquer exercício, se não tiver ficado claro, vocês podem colocar na plataforma para a tia estar podendo ajudar vocês. Combinado? Um beijo!